Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, eu sou a sua professora de Ciências. Hoje nós estamos no PET 2, na nossa semana 5, e o tema da nossa aula de hoje é Movimentos da Terra 2. Na aula de hoje, nós iremos inferir que as mudanças da sombra de uma vara gnomo ao longo do dia, em diferentes períodos do ano, são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação, que nós estudamos na aula passada, e nos movimentos de translação, que é o tema da nossa aula de hoje. E a inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Então, em relação a movimentos relativos, é muito importante a gente saber que todas as vezes que um corpo ele faz uma trajetória, essa trajetória tem um movimento. E esse movimento ele pode ser relativo, ou seja, para um espectador é movimento e para outro é parado ou repouso. Um exemplo, quando você está sentado num ônibus, você está em movimento ou em repouso? Aí você pode pensar assim, claro que eu estou em movimento, porque o ônibus está movimentando. Mas, em relação a quem? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Em relação a um passageiro que está com você no ônibus, você está o quê? Parado. Quem se movimenta é o ambiente à sua volta. No seu percurso da sua viagem de ônibus, sentado, você está parado. Você vai vendo os postes passando, as casas passando, as lojas passando. Então, é a paisagem que está em movimento, você está parado. Agora, vamos pensar em relação a uma pessoa que observa da rua. Quem está na rua vê o ônibus passar. Para essa pessoa, você está em movimento, muito bem. Então, todos os movimentos, eles são relativos, depende do nosso espectador. Por que isso é tão importante para o tema da aula de hoje? Você pode pensar assim, quem gira em torno de quem? É a Terra que gira em torno do Sol ou o Sol que gira em torno da Terra? Se nós tivermos, por exemplo, na Lua ou em algum ponto do espaço próximo ao sistema solar, nós vamos observar que os planetas, eles descrevem um movimento em torno do Sol. Mas aqui do nosso planeta Terra, do nosso ponto de vista, quem que aparece na linha no horizonte todos os dias? Aparece e desaparece. É o Sol. Então, para nós, quem executa esse movimento é o Sol. E isso é chamado movimento aparente do Sol. Guarde essa informação, porque ela é muito importante para a nossa aula de hoje. O movimento de translação da Terra, além de girar em torno do próprio eixo, a Terra também percorre uma órbita em torno do Sol. Né? Essa órbita que a Terra faz em torno do Sol é na perspectiva de um observador que está na Lua ou que está em algum ponto do sistema solar. E esse movimento é chamado de translação. Para dar uma volta em torno do Sol, a Terra leva cerca de 1 ano. Então essa é a grande diferença entre o movimento de translação e de rotação. O movimento de rotação da Terra, ela faz em um dia, aproximadamente 24 horas. O movimento de translação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, demora 1 ano. Quais são as consequências do movimento de translação da Terra? São as estações do ano. Então, em relação às estações do ano, nós vamos ter o solstício e o equinócio. Primeiramente, nós vamos falar sobre o solstício.
Quando a incidência solar é maior em um dos hemisférios, vai acontecer o solstício. Então, no solstício vai ter um desequilíbrio. Em um hemisfério vai ter uma maior incidência da luz do Sol e no outro vai ter uma incidência menor de luz do Sol. O que vai acontecer então no solstício? Num hemisfério que for verão, a incidência dos raios do Sol é maior. No outro hemisfério vai ocorrer o contrário. Será inverno e a incidência dos raios do Sol será menor. Solstício. Enquanto no hemisfério norte for o solstício de verão, no hemisfério sul será o solstício do inverno. No solstício de verão, os raios do Sol vão incidir perpendicularmente, onde? Sobre o Trópico de Câncer. Quando? Entre os dias 20 e 21 de junho. No hemisfério sul, o solstício de verão será entre 20 e 21 de dezembro. E aí vai incidir sobre o Trópico de Capricórnio. No solstício de inverno do hemisfério norte, ele vai acontecer entre 20 e 21 de dezembro, e o solstício de inverno do hemisfério sul vai ocorrer entre 20 e 21 de junho. Lembrando então, no solstício de inverno, a incidência dos raios solares são menores, e no solstício de verão, a incidência dos raios solares são maiores. Equinócio. Equinócio, a palavra vem de igualdade. Então, os raios solares vão incidir da mesma forma, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. O posicionamento médio do Sol em relação à Terra é médio, né? Então, isto é, nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol. Os raios de Sol incidem diretamente sobre a linha do Equador, iluminando igualmente os dois hemisférios. Então, durante o equinócio, haverá igualdade de incidência solar nos dois hemisférios, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então, quando que inicia os equinócios? No hemisfério norte, a primavera, ela inicia entre 20 e 21 de março, e o outono é dia 20 e 23 de setembro. Ao contrário, acontece no hemisfério sul. Então, enquanto for primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul. Quando for primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte. Lembrando que vai existir a igualdade de incidência da luz solar em ambos os hemisférios. Pessoal, essa esfera celeste, ela é muito interessante porque ela vai ajudar a gente a pensar no movimento aparente do Sol. Qual que é o movimento aparente do Sol? É um movimento que o Sol vai fazer que nós conseguimos observar do planeta Terra. Então, nós aqui no planeta Terra, a gente não consegue perceber que é a Terra que gira em torno do Sol. Mas a gente consegue notar o movimento que o Sol faz na linha do horizonte. Então, eu quero explicar nesse desenho para vocês o seguinte. Vamos imaginar que aqui nós temos o nosso planeta Terra. A esfera celeste é uma projeção das linhas da Terra no céu. Então, se você estiver em qualquer ponto do planeta, quando você observa o céu, no céu você pode ver algumas linhas. Depende do ponto em que você está. Você vai poder perceber o Equador,
ou Trópico de Câncer, se você estiver no norte, ou Trópico de Capricórnio, se você estiver no sul. Então, isso é uma referência para a gente poder estudar esse movimento aparente do Sol. Então, vamos pensar que lá no céu a gente consegue projetar o Equador. E este será o Equador celeste. A gente também consegue projetar o norte celeste e o sul celeste. Então, vamos pensar que a esfera celeste é uma projeção imaginária das linhas da Terra aonde? No céu. Então, por que isso é importante? Aqui, novamente, está o nosso planeta Terra. Essa linha em preto é o Equador celeste. E aí, o que nós podemos observar no desenho? Durante o solstício de verão, essa aqui é a região norte do planeta, essa é a região sul do planeta. Durante o solstício de verão, olha onde está o Sol. Por isso que o verão do hemisfério norte, quem está aqui no sul recebe baixa incidência de luz solar. E da mesma forma inverte. Vamos imaginar quando o Sol estiver aqui no hemisfério sul. Quando o Sol estiver aqui no hemisfério sul, a sua incidência de luz vai ser maior no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Essa figura, ela faz uma inversão do que a gente imagina. Por quê? Para nós, quando a gente tem uma visão no espaço, quem faz o movimento de elipse é a Terra. Aqui nessa figura, a gente consegue perceber o movimento de elipse de quem? Do Sol. Então, quando o Sol está inclinado para um hemisfério, vai ser verão naquele hemisfério. Quando o Sol está nesse ponto, é verão no hemisfério norte. Quando o Sol está nesse ponto na linha do céu, vai ser verão no hemisfério sul. Ah, professora, então, enquanto os equinócios? Os equinócios é quando ele está aqui, ó, na linha do Equador celeste. Então, vamos imaginar que aqui seja outono. O Sol vai estar aqui nessa linha. Então, aqui será primavera. Ah, professora, então, quando o Sol, no início do verão, está no ponto mais alto do céu, ele atinge uma linha imaginária, celeste, que no caso do hemisfério norte, ele vai estar sobre o Trópico de Câncer. No hemisfério sul, no primeiro dia do verão, ele vai estar sobre o Trópico de Capricórnio. Agora a figura que vocês estão mais acostumados. A Terra descrevendo esse movimento do Sol. Então, naquela outra figura, a gente percebia que o Sol descrevia uma trajetória inclinada. Aqui a gente vai observar a inclinação da Terra. Então, quando é verão no hemisfério sul, eu vou ter uma incidência maior de raios no hemisfério sul e uma baixa incidência de raios no hemisfério norte. Nessa outra figura, o que a gente vai observar? Inverno no hemisfério sul. Então, maior insolação no hemisfério norte, menor no hemisfério sul. Já nos equinócios, eu vou ter uma igualdade das emissões solares. Então, em março, é primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Em setembro, é outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Vamos observar esse texto agora. Leia o trecho abaixo. É a sua rotação que provoca os dias e as noites. Acontece que, enquanto a Terra está girando, ela está fazendo uma grande volta ao redor do Sol. Essa volta se faz em um ano.
O caminho é uma órbita alongada chamada elipse. Além dessa curva ser assim achatada ou alongada, o Sol não está no centro. Isso quer dizer que, em seu movimento, a Terra às vezes passa perto, às vezes passa longe do Sol. Quanto mais passa perto do Sol, é mais quente, é verão. Quanto mais passa longe do Sol, recebe menos calor, é inverno. Os olhos de Joãozinho brilhavam de curiosidade diante de um assunto novo e tão interessante. Mas onde está o erro? Pessoal, o grande erro é pensar que, no inverno, nós estamos mais afastados do Sol e no verão nós estamos mais próximos. A relação não é essa de afastamento e distanciamento do Sol. A relação é de inclinação em relação à incidência dos raios solares. No verão, o Sol vai estar mais inclinado para um dos hemisférios que vai receber mais luz e no inverno, um dos hemisférios receberá menos luz. Então, como que é a variação da sombra de um gnomo ao longo do ano? Lembra lá da aula do Sol a pino. Então, no verão, é onde a minha sombra ela é menor, próxima ao meio-dia. No outono e primavera, eu terei uma sombra mais média. Já no inverno, eu terei uma longa sombra. Isso porque por causa da inclinação do Sol. Então, próximo do verão, eu vou ter o Sol a pino, o Sol vai estar incidindo quase que perpendicularmente. No outono e primavera, a gente vai ter uma incidência mediana, eu vou ter uma sombra mediana. E no inverno, com o Sol mais inclinado, a sombra ao meio-dia é maior. Então, vamos lá para os nossos exercícios. Número 1. Quais os dias de início das estações do ano no hemisfério sul? A primavera vai ocorrer entre 22 e 23 de setembro. O outono entre 20 e 21 de março. O verão entre 20 e 21 de dezembro. E o inverno, 20 e 21 de junho. Em agosto, qual é a estação do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte? Em agosto, nós teremos no nosso hemisfério sul o inverno e no hemisfério norte o verão. 3. No período do Natal em dezembro, é comum vermos desenhos mostrando regiões com neve, caracterizando o período do inverno. Para qual hemisfério é válida essa representação? Pessoal, em dezembro nós estamos no nosso alto verão. Então, essa paisagem invernal, ela cabe aonde? No hemisfério norte, que é inverno. Na aula de hoje aprendemos: o movimento de translação da Terra é responsável pelas estações do ano. E para observar a incidência dos raios de Sol ao longo do ano, nós podemos utilizar uma vara gnomo. Essas foram as referências do nosso trabalho e um abraço a todos, até a nossa próxima aula. Dúvidas, manda pra gente.